Nós vamos abrir a palavra de Deus, Atos capítulo 10. Atos 10 é um capítulo conhecido e nós vamos dividi-lo em algumas partes, né? Primeiro, hoje nós vamos tratar do contexto em que o primeiro gentil foi convertido ao cristianismo. Atos 10, do verso 1 até o verso 22. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres imundo. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Amém. Vamos orar ao Senhor. Rogamos a Ti, ó Deus, o Teu auxílio e a Tua misericórdia nesse momento, quando vamos nos aproximar do Senhor como profeta, aquele que assenta o Teu povo e instrui. Também como um pai que ensina seu filho o caminho como deve andar. Também como filho que nos ensina a obedecer às Tuas ordens. Também como um pastor que apacenta o seu rebanho.
Quantas seriam as imagens, Senhor Deus, necessárias para descrevermos o que o Senhor há de fazer agora? Mas, Senhor, cumpre o teu desejo. Salva, Senhor, se há alguém aqui que não te conhece. Exorta, repreende e anima, porque tu és o nosso Senhor. Usa o teu Filho para isso, em Cristo. Amém. Eu arrisco dizer, irmãos, que o evangelho que está sendo pregado aqui e o texto, a narrativa que está sendo tratada aqui em Atos 10, é, sem dúvidas, um dos capítulos mais importantes de toda a Escritura. É um dos mais importantes de Atos, do Novo Testamento e de toda a Escritura. Porque esse é um capítulo onde paradigmas estão sendo mudados, onde marcos de muitos tempos estão sendo transformados, onde tradições estão sendo desfeitas, onde o equívoco precisa ser abandonado. Esse capítulo ele tem esse poder. Porque a nossa religião é assim, irmãos. É preciso abandonar as tradições. O sujeito que aprendeu a vida toda e que disse: meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, minha avó fazia assim. Ele precisa, em determinado momento, romper com esse tipo de marco, desse tipo de paradigma e dizer: mas eu preciso aprender do Senhor. Não importa se para isso eu preciso chegar à conclusão que meu pai errou, que minha mãe errou, que meu avô, minha avó erraram. Eles fizeram tanta coisa boa, me ensinaram tantas outras coisas boas que eu vou aprender. Mas se me ensinaram algo errado a respeito da Escritura, eu preciso abandonar, porque a minha alma está em jogo. Eu digo isso, irmãos, porque Atos 10 é a grande virada do texto de Atos. Você tem agora, até Atos 9, várias pregações e muitas conversões de pessoas que já conheciam muito bem o Senhor, que já acompanhavam a revelação do Antigo Testamento, que na grande maioria delas já era circuncidado, ou seja, tinha o sinal da aliança, que ouviram a pregação, que tinham as promessas, que tinham os profetas, que ouviram muito a respeito de Deus. Mas essas pessoas, elas, desde o Antigo Testamento, por conta de falsa interpretação, não por conta do texto em si, elas pensavam que a salvação era para os judeus, ou pelo menos grande parte delas, ou apenas para o judeu. Eles tinham dificuldade de enxergar a salvação sendo dada para aquele que era chamado gentio, ou seja, que não tinha descendência judaica. E esse texto é a grande virada dessa história. Quando Pedro vai ser chamado para pregar a um homem que era gentio. Ele era um centurião. O que é centurião? Ele era um chefe de 100 do Império Romano. Era da corte chamada italiana. Essa era uma corte que era designada para algumas regiões do Império Romano. E é chamada italiana porque todos eram italianos. Isso reforçava a fidelidade dessas pessoas a Roma. Então elas eram enviadas, mas eram compatriotas. Então eram pessoas de muita fidelidade, mas de pouco conhecimento bíblico. Pouco conhecimento de quem é Deus. Mas é interessante, irmãos, que para que isso aconteça, mais uma vez é necessário voltar para enxergar a mão de Deus dirigindo a história. Porque Deus não faz as coisas do nada nesse sentido. Ele fez do nada todas as coisas, mas Ele não governa do nada. Ele, pela sua providência,
ele vai conduzindo a nossa vida. Então, se você com sua Bíblia aberta puder observar, no capítulo 7, nós tínhamos, como um ator principal, eu diria dessa forma, um protagonista, Estevão. Estevão é o pregador do capítulo 7, aquele que vai morrer pregando. E é interessante que o final do capítulo 7 são os céus se abrindo, a glória de Deus sendo apresentada e Estevão entregando o seu espírito ao Senhor. Então, o primeiro mártir, ele está sendo revelado aqui. Estevão vai morrer pregando. Mas aí você fica pensando, então a igreja vai se calar, então o evangelho não vai ser mais pregado. Então imediatamente é citado um nome no final. Veja, capítulo 8, verso 1. E Saulo consentia na sua morte. O nome que aparece furtivamente aqui, aparentemente sem muita pretensão, ele vai ser guardado para retornar à narrativa mais à frente. Então, quem vai ganhar agora a preponderância no capítulo 8 é Filipe. Filipe vai pregar, ele vai até Samaria, porque era o segundo ponto. Veja, o evangelho começou em Jerusalém, foi para a Judéia, e agora ele vai se expandir um pouco mais para Samaria, por meio de Filipe, o evangelista. Então, Filipe prega, e o eunuco, no capítulo 8, a partir do verso 26, ele se converte. Alguém vai dizer... Logo, o eunuco é o primeiro gentio a ser batizado e convertido, e não Cornélio. Parece que sim, mas não. Porque esse eunuco, apesar de ser africano, ou seja, não ter uma tradição legítima, não era um judeu, como se diz, não apenas de tradição, mas de sangue. Mas esse homem, ele havia se convertido ao judaísmo, e ele foi circuncidado, porque ele participava, inclusive, da adoração. Então, ele era um judeu circuncidado. Você não pode mais considerar ele como um gentil qualquer. E por que esse homem que fica no meio termo? Porque você precisa entender que a narrativa está progredindo. Ela está me explicando. Primeiro é o judeu, porque a salvação veio para o judeu. Depois o que não nasceu em Israel, mas se converteu. E agora no capítulo 10, você tem, depois de Filipe, você tem Paulo pregando no capítulo 9, a conversão de Paulo no capítulo 9, a pregação de Paulo. Paulo sai de cena, e no final do capítulo 9, o texto que nós tratamos na semana passada, do verso 32 ao 43, Pedro retorna a narrativa. Pedro, que fez o primeiro sermão lá em Atos 2, ele volta agora. E por que Pedro? Por que Pedro? Porque Pedro precisava ser tratado justamente nesse ponto. E a mão de Deus, ela vai tratando o nosso coração, irmão, de diversas formas. Ela vai preparando o nosso coração para atender e aceitar a verdade do evangelho. O que foi que Deus usou para Pedro? A cura de Enéas, verso 32 até o verso 35, e a ressurreição de Dorcas. Então Pedro, ele é usado para curar um enfermo aleijado e para ressuscitar um morto. Por que isso acontece antes da conversão do primeiro gentio? São essas nuances da narrativa que é preciso você aprender a entender quando você está lendo. Porque Deus está dizendo, Pedro, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Ora, se eu posso curar um aleijado, porque se lembre, Pedro sempre orava e pedia o auxílio do Senhor, não era ele que curava. Então, se eu posso curar um aleijado, se eu posso ressuscitar um morto, porque eu não posso salvar um gentio? Por que eu não posso salvar um gentio? Então esse é o contexto. Pedro é trazido para a narrativa novamente, porque ele vai ser tratado. Isso é uma verdade tão profunda que John Stott, quando ele vai comentar esse texto, ele diz
Geralmente se trata aqui da conversão de Cornélio. E é verdade que aqui há a conversão de Cornélio, mas são duas conversões. É a conversão de Cornélio e a conversão dos conceitos de Pedro. Stott não está dizendo que Pedro está se convertendo no sentido de ser salvo, mas ele está se convertendo das suas tradições, daquilo que ele ouviu falar, e ele agora está sendo confrontado pela verdade que está sendo revelada. Agora, esse também é um texto de muitos paralelos, né? Ele é um texto que você vai enxergar muitos paralelos. O primeiro paralelo é a cidade em que as coisas estão se dando, onde acontece tudo isso. Veja, no verso 1 é dito: morava em Cesareia um homem chamado de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Quando ele é apresentado, então vem também a mensagem do anjo. E o anjo diz o seguinte, observe, verso 5: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Verso 8: e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Que cidade é essa, Jope? Abra comigo, por favor, livro de Jonas, capítulo 1. Livro do profeta menor, Jonas. Capítulo 1, verso 3. A partir do verso 1, para possamos ter uma melhor compreensão. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia subiu até mim. A sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Veja, Jonas ele deveria ir para Tarsis, que era para um lado, e ele vai para o outro lado. Ele devia ir para Nínive, e ele vai para o outro lado, para Tarsis. Só que para Tarsis ele precisava pegar um navio, e o navio ele pega na cidade de Jope, que tinha um porto. Então Jope é justamente a cidade onde Jonas vai tomar um navio para fugir da presença do Senhor. Que paralelo tem? Só porque foi citada a cidade? Não, é porque é o paralelo das histórias que está sendo traçado aqui. Quem era Jonas? Um profeta. Quem é Pedro? Um profeta. O que é que foi dito a Jonas por Deus? Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, ou seja, prega contra ela, para que ela entenda, porque a sua malícia chegou até mim. O que é dito a Pedro? Vai a Cornélio e prega. Quem era a cidade de Nínive? Quem eram os ninivitas? Inimigos históricos de Israel, gentios, um povo que odiava Israel e o seu Deus. Quem era Cornélio? Um gentio, historicamente inimigo de Deus. Mas deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Se for para complicar um pouco mais, a informação que foi dada que aquele homem, Cornélio, era um centurião, ou seja, um chefe de 100 do exército, e depois dito que ele era de uma corte chamada Italiana. Informações essas que a gente não vê muito motivo, mas veja, a corte chamada Italiana, ele era um dos oficiais mais fiéis do Império Romano. E para muitos judeus, a interpretação que era dada, do abominável da desolação, que vem lá do Antigo Testamento e é referendado por Cristo em Mateus 24, eles aplicavam ao próprio exército romano.
era o pior tipo de inimigo que poderia ter. Assim como a Babilônia, como a Síria, foi o pior inimigo que Israel teve. Cornélio aparentemente seria o pior inimigo que o evangelho teria. Qual é a correlação? Prega ao teu inimigo. Nós costumamos querer pregar para a nossa família. Nós queremos pregar para os nossos amigos. Mas aquela pessoa que dá trabalho, a gente diz assim, não, isso aí nem adianta pregar. Não, Deus vai mandar um missionário e vai pregar. Eu não vou pregar. E a ordem é: prega a toda criatura. Você não sabe quem são os eleitos de Deus. E a ordem que você recebeu, a sua obrigação é pregar a palavra do Senhor. Então há um paralelo estabelecido aqui. Assim como a primeira ordem foi uma ordem em que Jonas titubeou e fugiu, Pedro também chega e diz: Senhor, quando aparecem lá os animais impuros, não, eu não vou comer. A ordem é: coma, porque o que eu declarei puro, ninguém pode declarar impuro. Ele estava fazendo a ligação dos animais ali com Cornélio. Ele agora é puro. A igreja só vai progredir pela pregação da palavra. Mas se você voltar comigo lá para Atos 10, a apresentação que é dada por Lucas em relação a Cornélio, parece que você está falando de um crente aqui, um cristão, né, da mais alta estirpe, porque veja o que ele diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse testemunho vai ser repetido no verso 22. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Como é que esse homem é gentil? Se ele teme a Deus, se ele ora e as suas orações são ouvidas. Alguém vai dizer: está vendo, aqui está a prova que quando você faz boas ações, Deus ouve a sua oração, mesmo quando você não tem Cristo. Em primeiro lugar, vamos tentar entender porque ele era considerado temente a Deus. Cornélio, ele certamente ouviu a pregação, né, da antiga aliança. Ele tinha uma grande admiração, né, pela a doutrina judaica. É por isso que ele tem bom testemunho dos judeus. Mas ele era considerado realmente um gentio, mesmo temendo a Deus, porque ele não foi circuncidado. É diferente lá do capítulo 8, com aquele homem que Filipe se encontra com ele, o eunuco, e ele foi circuncidado. Então, ele não era nem gentio nem judeu completamente, mas ele foi circuncidado. Mas esse aqui é de fato um gentio. E por que ele é considerado piedoso se ele ainda não havia se convertido completamente? Matthew Henry vai lá no ponto, ele é cirúrgico. Ele diz: porque a pouca luz que lhe foi dada foi aproveitada. A pouca luz que foi dada a ele da revelação foi aproveitada. Quanto de luz Deus já lhe deu? Essa linguagem é: quanto da revelação você já conhece? Em que ponto de crescimento espiritual você já se encontra? Porque é a partir desse ponto que Deus vai cobrar de você. Mais conhecimento, mais cobrança. Menos conhecimento, menos cobrança nesse sentido, como nós vimos hoje pela manhã.
mas também pecado, porque você não pode desconhecer. Enquanto Cornélio pôde, ele buscou conhecer ao Senhor. Outro ponto que é citado aqui em relação a Cornélio é que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja, não é a esmola pela esmola, mas é a esmola com a oração. O verdadeiro piedoso não é o que vive dando esmola, mas é porque a esmola é simplesmente uma expressão externa do que está no coração dele. E por que ele ora? Porque ele é alguém que depende de Deus. Isso aqui está sendo dito para que você entenda: a esmola não compra a salvação. Se simplesmente fosse o caminho da salvação fosse ajuda ao necessitado, então para que Deus vai ter que enviar um anjo para dizer a Cornélio que vai chegar um homem chamado Pedro, depois outra aparição, lá a Pedro dizendo: prega a Cornélio para que ele se converta? Para que a pregação, se Cornélio iria se salvar pela esmola? É porque Deus estava trabalhando no coração desse homem com a pouca luz que ele tinha. E nessa pouca luz que ele tinha, ele já aprendeu algo que nós que temos muito mais luz não aprendemos: generosidade. Porque não pode eu orar ao Senhor: Senhor, ajuda-me na minha necessidade. E eu olho para a pessoa do meu lado que está precisando e fecho a mão. Com o pouco que esse homem tinha da palavra de Deus, ele já aprendeu: minha oração é ouvida se ela for acompanhada da ação. Esse é o ponto de Tiago na sua carta. Porque a fé sem obras ela é morta. Então a fé de Cornélio era viva. Verso 3 começa a aparição do anjo, observe. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Mais uma vez, irmão, quando Deus vai falar com os seus filhos, ele chama pelo nome. Cornélio, ele conhece o teu nome. Ele sabe exatamente quem você é. O que é dito a Cornélio? Mal Cornélio ouve e ele responde: que é, Senhor? Ele entendeu que era um enviado de Deus. E aí a primeira palavra do anjo é: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à memória do Senhor. Preste atenção nisso. Não tem uma oração sua que caia no esquecimento de Deus. Cristo diz: batei, batei e abre-se-vos-á. O que é isso que ele está dizendo? Ele está falando aqui da oração. Seja insistente na oração. Mas não é porque você precisa ficar lembrando Deus do que você está precisando, não. É porque você precisa se lembrar que você precisa de Deus. Porque nenhuma oração se perdeu no trono da graça. Todas elas são como um memorial diante do Senhor. E Ele guarda no seu arquivo a oração de todos os seus santos. E Ele há de nos responder a seu tempo. Vem a ordem, verso de número 5. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope.
Eu acho fantástico ler esse tipo de ordem, né? Vai à casa de Simão, porque lá tem um homem chamado Simão, com sobrenome Pedro. A casa fica à beira-mar e você precisa mandar para que Pedro pregue. Isso mostra soberania de Deus, ele controla todas as coisas. Isso mostra não apenas soberania, mas você vê que aqui ele está conduzindo a vida do homem que não conhece Deus. Ele tá dizendo, ele está hospedado em tal lugar, quem está lá é fulano de tal. Deus conhece o agora e Deus conhece o depois. Que Deus poderoso, irmãos. E a prova que Cornélio era um homem realmente piedoso, porque a piedade, irmãos, nada mais é do que a teologia colocada em prática. Isso é piedade. Nós estudamos o ano passado inteiro essa verdade. Piedade é a teologia na prática. Então, qual foi a ordem do anjo? Envia mensageiros. O que é que ele faz? Veja como Lucas escreve, verso 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. É logo. A obediência a Deus não é amanhã, é logo. A resposta à ordem de Deus é agora, não amanhã. O que tem de fazer, faze logo. Isso é dito. E quem vai? Preste atenção, quem vai? 2 dos domésticos e um soldado piedoso. Isso é simplesmente fantástico, irmão, porque o texto já havia dito no verso 2 que Cornélio e toda a sua casa eram piedosos e tementes a Deus. E agora está dizendo que aqueles que trabalhavam para Cornélio e os soldados de Cornélio também criam no Senhor. Está aqui um exemplo de liderança. Eu e minha casa serviremos a Deus. Porque hoje o que nós vemos é o seguinte: nós temos nossa religião. Eu e sua mãe, isso é uma conversa com o filho. Eu e sua mãe, nós temos nossa religião. Mas vocês estão livres para seguir a religião que vocês quiserem. Isso é filosofia do inferno. Porque o que a Escritura me ensina é: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Agora, seu filho pequeno não tem essa história que ele não quer ir hoje, não. Ele vai, meu filho, explique a ele. Ele precisa ouvir o Evangelho. Crianças de colo precisam ouvir o Evangelho. Jovens precisam ouvir o Evangelho. Velhos precisam ouvir o Evangelho. Todos precisam ouvir o Evangelho. Ontem, na nossa reunião de homens ali, a gente tratava algo parecido com isso aqui. Eu dizia, quando o jovem cresce, aí ele diz assim: não, mas meus amigos estão todos naquela igreja. Aí o que é que os pais fazem? Saem, vão todos para aquela igreja. Seus amigos são meus amigos. Você precisa primeiro andar comigo, não com seus amigos. Você vai aprender como congregar comigo. Seu filho não tem condição de escolher a igreja que vai congregar, a religião que ele vai seguir. Ele precisa aprender de você. Agora, os muçulmanos têm colocado isso em prática. Eles têm colocado isso em prática. Eles não só fazem isso, eles têm muitos filhos e todos têm obrigação de seguir. E nós que temos a verdade, entregamos nossos filhos para Satanás. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Essa era a filosofia que seguia a casa de Cornélio. Agora veja o outro lado da história, a partir do verso 9, Pedro falando. No dia seguinte, indo eles de caminho,
Estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Isso passou um dia. Isso aqui aconteceu, a primeira cena, né, a hora nona. A hora nona é 3 horas da tarde, quando os sacrifícios eram feitos. E agora você está no dia seguinte, na hora sexta, meio-dia. Por isso que Pedro está com fome. Era a hora do almoço, era a hora dele se alimentar. Então, na hora do almoço, enquanto estavam preparando a comida, o que é que Pedro estava fazendo? Ele subiu ao eirado e foi se encontrar com seu Senhor. 3 vezes por dia eles oravam. Ao se levantar, na hora de comer, no final da tarde, início da noite, antes de dormir. Que coisa, irmãos. Uma grande revelação foi dada em oração. Experiências maravilhosas têm os que dedicam tempo em oração. Experiências maravilhosas têm os que têm participado da nossa reunião de oração às quintas-feiras. É verdade, já vimos listas de saúde praticamente desaparecerem, Deus operando, fazendo com que as pessoas sejam curadas, mas não é só isso. Não é só isso. A experiência que eu estou falando aqui é aprender a depender de Deus. Aprender a orar. Você vê pessoas que chegam aqui, eu peço, ore por favor. No começo ela nem sabe orar. É tímida para orar. Ela mistura uma coisa com a outra. E você na outra semana, por favor, meu irmão, ore de novo. E ele vai aprendendo, ele vai aprendendo como ele vai se chegar a Deus. E isso aqui é um estímulo para a oração da nossa casa. A reunião de oração da igreja, nós que amamos tanto o período dos puritanos, eles tinham reuniões de oração, irmãos. Pasmem, cheias. Quando temos um terço da igreja, a gente já fica alegre. E Pedro sobe ao eirado, antes de comer, com fome. Mas antes de ter fome do alimento, ele tinha fome do Senhor. E provavelmente por conta da fome que ele está sentindo, do contexto que Deus vai usar, o que ele vai estar usando aqui. Veja como é que se dá a visão, verso 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvi-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. De onde é que Pedro tirou que esses animais eles eram imundos? Primeiro deixa eu fazer um parêntese aqui rápido. Veja que vegetarianismo e veganismo não são coisas que se sustentam na Escritura. Mata e come. É teu. Eu dei a criação para servir ao meu povo. Cuide dos animais. Verdade, é minha criação. Mas os que eu dei para você se alimentar, mate e coma. Eu acho que no nosso meio todo mundo tem obedecido essa verdade. Eu não vejo ninguém com dificuldade aqui de comer carne ou coisa do tipo, derivado de animal. Eu estou dizendo isso aqui como prevenção e também para instrução do povo. Tem muito crente agora que virou vegano, vegetariano. Isso está mais para religião do que para outra coisa. Isso tem muito mais sentido religioso do que comportamental. Não é meu ponto agora, eu não vou me estender. Mas mate e coma.
Por que Pedro não quer comer esses animais? Obviamente ele nem era vegano nem vegetariano. Qual é o problema de Pedro? O problema de Pedro é a lei. Volte comigo, Levítico capítulo 11. Um texto que os irmãos já ouviram a pregação quando eu expus o livro de Levítico. E o texto vai citar aqui. O texto é longo, não vou ler todo, obviamente, mas só o início. Levítico 11. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel, veja agora, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que ruminam, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. E aí vai a lista de animais que não se pode comer. O que pode, o que não pode. Isso passou a ser chamado de puro e impuro. O animal em si, ele não é mais puro ou menos puro, mas era um animal em relação ao sacrifício. Isso aqui era uma lei chamada lei dietética. Para um judeu, ele não poderia comer esse tipo de animal. Obviamente, porque é impuro. Os animais para o sacrifício são usados para o sacrifício, mas esses animais aqui vocês não vão comer. Porque ele dá aqui até uma instrução. Porque rumina. Porque tem unha fendida e rumina. E esses animais, inclusive, não eram nem usados no sacrifício. Porque ele rumina. E o sacrifício precisava ser feito com o animal que morria silenciosamente. Porque Cristo é como uma ovelha muda que está sendo levada para o matadouro. Então esse é o contexto da lei. Ela está aqui apontando para uma verdade superior lá na frente. Então você precisa entender essa progressão. Então lá está sendo desfeita essa verdade. Pedro, mata e come, porque não tem mais sentido isso, Pedro. Essa lei aqui passou em quem? Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus morreu. Toda essa lei ficou antiquada a partir de agora. Todo animal é lícito comer. A interpretação, mais adiante de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz: se você chegar no açougue, coma de tudo. Não coma tudo, mas coma de tudo. Você está livre para comer de tudo, porque não tem mais lei dietética. Cristo é tudo em todos. Mas essa verdade também estava apontando para uma segunda verdade. Não é só a lei dietética. Isso tem a ver com a impureza e a pureza para a adoração, com o homem. Porque lembre-se, Pedro ia ser levado para pregar a Cornélio, que era gentil. E o que está sendo dito ali em Atos capítulo 10? Não considere impuro a quem Deus já purificou. Cornélio não pode ser considerado impuro. Parece uma verdade que está sendo saltada aqui, né? Nunca existiu. Aí lá em Atos 10, a verdade começou. Mas não é bem assim. Se você voltasse para Gênesis, não precisa abrir, mas é um texto muito conhecido, no chamado, na vocação do próprio Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele diz: anda na minha presença. Isso ele vai dizer mais à frente, mas naquele momento exato ele diz: sê tu uma bênção, eu vou te fazer pai de muitas nações, eu vou abençoar muitas nações em ti, Abraão. Então veja, a promessa não era só do judeu ser salvo, a promessa é que muitas nações se salvariam na fé de Abraão. Isso vai ficando mais claro, e se você abrir comigo Isaías capítulo 2, esse é o texto clássico para apresentar a esperança dos gentios. Do verso 1 até o verso 5. Diz assim:
palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rédeas e arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Aqui era a esperança. A salvação não é só para o judeu, mas todas as nações vão ser alcançadas pelo Evangelho. Então, voltando para Atos 10, com esse pano de fundo, no verso 14 você entende, quando Pedro replica, né? De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. O que é isso? Relativo à lei dietética, mas aqui está sendo aplicado também para Cornélio. Ele não é um impuro. Verso 15: segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Mas Deus tem um negócio com Pedro em relação ao número 3, né? Sempre 3. 3 vezes Pedro nega o Senhor. Por 3 vezes o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? E agora 3 vezes: não considere imundo o que Deus purificou. Você está num texto do Novo Testamento, mas todo o pensamento é veterotestamentário, é hebraico. E a língua hebraica ela não tem superlativo, né? Na nossa língua a gente quer dizer que uma pessoa é muito, muito alta, é altíssima. Muito, muito gorda, é gordíssima. Mas quando uma pessoa, por exemplo, quando o hebreu quer dizer que Deus é santo, santíssimo, então você vai lá em Isaías capítulo 6 e vê os anjos dizendo: santo, santo, santo. Ali é o superlativo. 2, 3 vezes repetido ele é santíssimo. O superlativo da verdade. Pedro, ele é puríssimo. O que você vai pregar é para mim, a menina dos meus olhos. Eu não quero saber onde ele nasceu. Se ele nasceu no Japão, na Argentina ou no Brasil. Você é puríssimo aos olhos do Senhor. É preciosíssimo aos olhos do Senhor. Vai, Pedro, prega. Última parte do texto, capítulo 10 de Atos, diz assim, a partir do verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. Eu pesquisei um pouco sobre essa expressão, nada duvidando. Ela é outras vezes traduzida, tanto no capítulo 10, verso 32, como no capítulo 11, como não fazendo distinção. Os que estão à tua porta são gentios. Pedro, não faça distinção. Não desuna o que Deus uniu. Abra comigo Efésios capítulo 3, por favor.
partir do verso 3. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. São co-herdeiros por meio do Evangelho. Ele está explicando aqui o que está acontecendo. Agora veja só. No clamor de Cornélio, as orações, o clamor, aquelas palavras que estão sendo usadas ali, são palavras que, se você pegar, por exemplo, a tradução chamada Septuaginta, que é a primeira tradução do grego, né, do hebraico para o grego do Antigo Testamento. Então ela serve muito de parâmetro, porque foi a primeira que pegou o Antigo Testamento em hebraico e traduziu para o grego. Então, quando a Septuaginta traduz a palavra clamor, orar, que está sendo usada lá em Atos 10, ela usa, preste atenção, a mesma expressão que Israel usava para clamar quando estava preso no Egito. Quando Israel dizia: Senhor, Senhor, 400 anos, tira-nos da escravidão. O que é com a ligação aqui? Cornélio, as orações de Cornélio eram semelhantes às de Israel. Sabe por quê? Porque está sendo formado aqui o Israel de Deus. É o que Paulo está interpretando. Porque os gentios são co-herdeiros de Deus, fazem parte do mesmo corpo, a igreja que é chamada o Israel de Deus. O mesmo clamor dos gentios por salvação era o clamor do Israel. Então o mesmo Deus vai salvar. E como é que ele vai fazer isso? Na mesma igreja. Verso 1 do capítulo 4 de Efésios. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele está falando aqui para gentios. Efésios eram gentios. A igreja é uma só. A barreira de separação foi derrubada. Não existe mais judeu, nem bárbaro, nem grego, mas todos são um só. Voltando para Atos capítulo 10, a partir do verso 21, a última parte vai dizer assim: E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa. E ouvi as tuas palavras. Lembra? Ele já orava e já dava esmola, mas agora ele quer ouvir a pregação. Não haverá salvação sem que Cristo seja anunciado. Como se converterão se não há quem pregue? Lembra-se, Paulo diz isso em Romanos capítulo 10.
E como pregarão se não forem enviados? Essas duas verdades se juntam aqui. Pedro é enviado para pregar. Então não tem essa história de que, porque cremos na eleição, e está claro que Cornélio era um homem eleito, não é porque cremos na eleição que vamos deixar de pregar, porque Cornélio estava eleito e a sua eleição foi exposta, mas ele só se converteu quando Pedro saiu e foi pregar. A doutrina da eleição é a doutrina que nos dá segurança na pregação, não acomodação na igreja. Ao mesmo tempo, já nos encaminhando para o fim, veja só, na vida de Cornélio a esperança estava na pregação. Na vida da igreja a esperança está na pregação. Como é que uma congregação vai sobreviver sem isso? Eu me entristeço, irmãos, porque eu sei, eu não vou falar de nenhuma outra denominação, mas da nossa própria, que espalhado pelo Brasil, hoje, certamente, muitas pregações foram substituídas por apresentação de coral, por apresentação de teatro, por uma conversa, pelo relatório de um missionário. Não tem nada contra teatro, não tem nada contra relatório de missionário, mas tenho tudo contra se for na hora da pregação. Essas coisas não fazem parte do culto, irmãos. A pregação é a hora onde Deus vai falar para o seu povo. E é a hora onde o evangelho vai ser anunciado para os homens se converterem. É por isso que nós devemos dar tanta ênfase à pregação, irmãos. Porque é quando há esperança da conversão. Mas não só isso. Foi na pregação que houve a possibilidade de judeus e gentios se tornarem um só povo. Então, se Deus conseguiu, depois, logo em seguida, vocês vão ver que Pedro vai se sentar com Cornélio, na casa de Cornélio, eles vão ter uma refeição. Veja, quem poderia pensar num negócio desse? Se Pedro, que era um judeu, se sentou com um gentio convertido, é porque não há mais separação entre nós. Que barreira você ainda coloca entre você e seu irmão? O que é que nos divide? Não estou querendo aqui ser sonhador e achar que todo mundo vai ter o mesmo nível de amizade, porque isso tem outras questões envolvidas, mas no que não pode haver é separação entre nós, irmãos. Eu preciso estar próximo dos irmãos, porque todos somos um em Cristo. Para isso é que Pedro foi pregar. Para isso é que toda essa história aconteceu. Para que sejamos um no Senhor. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor.